Senhor, graças te damos, meu Pai, pela vida da tua filha, da tua serva, que esta noite, meu Deus, vem trazer a tua palavra para nós. Que seja, meu Deus, a honra e glória do teu nome. O Senhor Santo leva nesse momento, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos falando de milagres e eu creio que a minha ministração é só sobre milagre. Então você já pode tomar posse, porque tudo que o pastor Cristian falou foi sobre milagre. E eu creio que o dono do milagre está aqui nessa noite, amém? Amém. Ele é o Deus do milagre, né? Eu vou estar ministrando, mas antes eu tenho um louvor, né? Esse louvor já falou comigo lá atrás, quando eu me converti num momento de muita escassez, num tempo que a gente viveu o milagre de Deus, que perdemos tudo, né? E eu vou estar ministrando para vocês como viver uma vida abundante através da fé, da gratidão, priorizando, da obediência, priorizando o mais importante, que é viver na presença de Deus e obedecendo a palavra dele. Amém, amados? Então, você pode ficar ligadinho, porque você quer ter uma vida abundante? Amém. Eu creio que todo mundo quer, né? Então, ele vai colocar um louvor lá para mim, que um dia uma nora minha mandou esse louvor para mim. Era um momento que eu estava muito mal. Sabe aquele momento que você está sem nada, que você está sendo tratada pelo Senhor, e que você acha que nada mais vai acontecer, que os teus sonhos foram interrompidos. E quando ela mandou o CD para mim e mandou dizer: ouve esse CD, porque ele vai falar contigo. E eu chorei muito, muito, e até hoje eu choro. Pode eu tirar, Lucas. Não desista, pare de crer. O sonho de Deus jamais vai morrer. Não desista, não pare de lutar, de adorar. Pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos. Deus quer restaurar os seus sonhos hoje. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção. Eu já recebi essa cura hoje à tarde, lá na sala de oração. O Senhor me curou. E eu creio que Ele vai curar você também. Ele vai fazer um milagre naquela área que você precisa.
Esse louvor ele é bem comprido. Amados, só o Senhor tem o poder de nos dar tudo aquilo que precisamos. Como foi cantado aqui, né? Poderoso Deus. Esse louvor foi, né? Poderoso Deus. Esse louvor é uma bênção, né? E é só Ele é poderoso. Ele está no controle de tudo da nossa vida, amados. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas por que aquilo que foi falado lá atrás, os meus sonhos, a gente começa a ver eles morrerem. E a gente acha que não tem mais solução. A gente acha que é isso aí. Mas olha, o Senhor, Ele falou claramente para mim que Ele quer restaurar os nossos sonhos. E Ele é esse Deus do impossível, né? E eu vou começar pedindo para que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 28. Um exemplo de uma mulher que para nós, que pensamos em desistir, né? Por alguns problemas, nós vamos ver como essa mulher, ela foi insistente, como ela clamou ao Senhor, né? Vamos começar a ler lá do... Eu botei agora e Mateus, eu tirei fora. Mateus, eu vou achar, tá, gente? 15, capítulo 15, nós vamos ler do 21 ao 28, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Olha só, amados, que milagre que essa mulher recebeu. Imagina você, ela tinha só essa filha, era uma adolescente. Imagina você trazendo para a sua vida. E essa mulher, ela clamou atrás do Senhor, pedindo que Ele tivesse compaixão dela. Olha só, será que diante de tanta humilhação que ela recebeu ali, se fosse algum de nós conseguiríamos ficar? Muitos de nós perdemos muitos milagres na nossa vida por orgulho, né? E eles mandavam ela se calar, mas ela insistiu. E Jesus entrou numa casa, né? Ele entrou numa casa também, e ela também entrou. É lógico, amados, que Jesus já ouviu ela desde a primeira vez, desde o primeiro momento. Mas ele queria experimentar
até onde ia a sua fé. E eu me deparo muitas vezes, amados, se Jesus, se Deus fizer isso conosco, eu não sei se nós vamos continuar insistindo. Mas ela insistiu. E ainda mais, ela veio e o adorou. Olha como é importante a adoração, né? A pastora Patrícia cantou um louvor ali, que era novo para mim, né? Eu achei uma bênção, né? A adoração ao Senhor como amor, né? E ela adorou. E o Senhor, Ele está esperando que nós o adoramos. Que nós sejamos gratos por o que Ele já fez, né? E ela o adorou. E ela insistiu: socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só, amados, a resposta que Deus deu para ela. Mas ela, com sua humildade, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, que cai da mesa dos seus donos. Amados, é bem forte, né? Então Jesus disse: vai, a tua filha está curada. E ela está liberta. E Jesus fala aqui de fé. Como essa mulher poderia esquecer desse milagre, amados? Depois desse milagre que Jesus fez. Isso acontece conosco. Nós temos vivendo um tempo, amados, de muitos cristãos, muitos irmãos são ingratos. Tem sido ingrato com o Senhor. Olha, se a gente voltar para trás e ver tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E nós continuamos sendo ingratos com o Senhor. Parece que a gente esquece o que Ele fez ali atrás. E a gente fica... E depois, logo em seguida, né? Eu gosto depois desse milagre, Jesus ele volta ao Mar da Galileia e ele cura muitos enfermos. Logo depois, né? Está lá no 15. Depois você pode ler em casa, eu não vou ler para não ficar extenso. Você pode ver no 15 de Mateus, no versículo 29 e 31. Jesus fez muitos milagres. E o povo maravilhou-se ao ver que os mudos falavam, os coxos andavam e os cegos viam, e eles glorificavam ao Deus de Israel. E depois, amados, olha só o que acontece com esse povo e o que acontece com nós muitas vezes. Depois, logo em seguida, veio a segunda multiplicação de pães e peixes, em Mateus 15, 32 a 38. Depois você pode ler em casa. Jesus multiplica em pleno deserto, diante dos olhos de todos. E era uma multidão. A Bíblia diz que eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Você pode imaginar? Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. E eles tinham somente 7 pães e alguns peixinhos. Olha só, amados, como esse Deus, como esse Jesus fez milagres para o povo, para a multidão. E esse Jesus, ele continua fazendo esses milagres até hoje. Mas o povo, ele está tão ingrato que ele não lembra mais de quando Jesus morreu na cruz por amor de todos, da multidão, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna com o Senhor, né? E quando Jesus entrou no barco para passar para o outro lado, né? Os fariseus falavam: você está indo embora
dos céus, imagina você. Amados, a incredulidade tem feito da multidão, tem feito a multidão perder o céu, perder a esperança da vida eterna, porque já não vivem mais por fé, eles querem viver por vistas. E nesse tempo, amados, vai ter milagres sim, para aqueles que vivem por fé. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Quem quer viver por vista, vai ficar de mão abanando. Porque muitas vezes, tem cristãos mesmo, não é nem o mundo lá fora não, cristãos. Se eu não ver um milagre, se o Senhor não me curar, não me dar uma casa nova, um carro, qualquer bem dessa vida, né? Eu não vou mais servir ao Senhor. Quantos irmãos que estão dizendo isso? Que o Senhor já abençoou muito e que hoje se encontram em dificuldades. Isso é servir por vista. Mas o Senhor quer que nós servimos Ele por fé. Amém? Amém. Mas nós vamos mais à frente agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Nós vamos ler agora, você pode abrir. Lucas 5. Nós vamos ler do 1 até o 11. Eu estou estudando esses livros, né? Mateus, agora eu estou em Lucas. E o Senhor tem me dado palavras muito edificantes, né? E eu tenho aprendido muito com esses evangelhos. Fala sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fala de obediência. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha só, amado, o que o milagre de Jesus faz ao ponto da gente reconhecer que nós não somos dignos, a ponto de nós reconhecer a pequena fé que nós temos. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Amém, amados? Olha só, a abundância é um fruto da obediência. A pesca maravilhosa, ela aconteceu
depois da palavra de Jesus, né? Todo mundo conhece, na verdade, essa passagem. Meu Deus, só que assim, cada vez que você vai ler, cada vez que você se dedica, o Senhor, Ele te revela algo novo. Por isso nós precisamos estar constante lendo a Bíblia, porque tem eu já li a Bíblia toda, umas 2 vezes, eu creio, mas cada vez que eu leio, eu tenho uma revelação diferente, né? E é isso que o Senhor quer, que a gente tenha essas revelações, que a gente procure, né? Porque a pesca maravilhosa, ela só aconteceu depois da palavra de Jesus, né? Para Pedro. Jesus disse para Pedro, joga a rede para o outro lado do barco. E aonde era esse outro lado do barco? Era aonde as águas eram mais profundas. E o Senhor, Ele está dizendo, Ele disse muito sério para mim, e Ele vai dizer para vocês essa noite. Porque primeiro o Senhor me curou, e eu creio que Ele vai curar você também. Nós queremos os milagres, mas nós ainda estamos no raso. Nós precisamos ir mais no profundo. Porque assim, amados, Jesus, Ele ia para os montes, Ele orava, Ele jejuava. E hoje eu vejo que está muito difícil para as pessoas virem orar, até mesmo uma vigília que só temos 2 vezes por mês, uma vez por mês. E quem estava aqui, amados? Pastora Alice, eu, meu marido veio com dor, eu também estava com dor. O Lucas, a Anice não pôde vir porque teve um velório, né? Que ela era de uma pessoa que ela precisava estar lá. Mas, e os outros? E olha que estava frio, né? Mas, o Senhor Jesus, Ele quer nos usar. Mas Ele também espera que a gente se levante, que a gente faça alguma coisa, que a gente busque, que a gente clame. Eu não posso ficar acomodada. Olha só, um mês aí atrás eu só queria desistir de tudo. Quantas vezes eu chamei meu filho na minha casa? O Christian que me ouve. Christian, eu não quero mais. Eu estou bem velha, gente, eu fiz 71 anos. Meu marido também velho. Mas olha, eu creio que Deus está fazendo milagres. Porque para ele vir na vigília com dor do estômago, num dia tão frio, né, pastora? E Deus está fazendo milagres, amados. E Ele também quer fazer milagres conosco. Uma vida abundante, amados, ela é gerada através da obediência. Pedro e seus companheiros haviam passado toda a noite jogando as redes, né? Como vocês viram ali na palavra. Do seu próprio jeito, amados. Segundo o seu próprio conhecimento e experiência. Porém, eles não pescaram nada. Gastaram suas energias e ficaram exaustos e frustrados. E quantas vezes parece que nós estamos fazendo tudo corretamente, mas os frutos, eles não vêm, não é verdade? Eles não vêm. Usamos os métodos certos, as estratégias mais acertadas, mas nada parece funcionar. Mas o Senhor, Ele diz, o que nós temos feito com o que Jesus está nos falando na palavra? Jesus, Ele diz para nós nessa noite, você tem buscado ler a minha palavra? Você tem se aperfeiçoado? Você tem crido que eu ainda sou o mesmo? Ontem
ontem, hoje e amanhã eu serei o mesmo. Ele é o mesmo. Ele faz milagres hoje, amados, porque Ele tem feito milagres na minha vida, que tem dias que eu peço assim, só um milagre, tem dias que é só um milagre para me levantar da cama. Mas Ele tem feito um milagre. Muitas vezes nós temos a tendência de gerenciar da nossa própria forma as situações, assumindo o controle das coisas e passando a agir de forma obstinada e individualista. Ah, amados, como somos individualistas. Mas o reino de Deus não é assim. Nós achamos que nós sabemos, nós achamos que estamos no controle, nós achamos muitas coisas, mas não é nada disso que nós achamos. A abundância e a prosperidade para os filhos de Deus, elas vêm pela obediência a Jesus, esperando o seu tempo e o seu comando e seus sinais. Olha só, nós estamos vivendo uma geração que quer tudo para ontem, que não espera mais, não quer passar pelo processo. E essa semana, Deus estava me lembrando do tempo que Ele nos provou os processos que eu e meu marido passamos para estar aqui hoje. Nós fomos provados como fogo. Nós fomos peneirados. Porque, amados, havia muito orgulho, havia muito achismo, principalmente na minha vida. Meu marido já era diferente, mas também era muito baixo em cima, né? Ao contrário de mim, né? Eu sou lá em cima e ele lá embaixo. Mas Deus, Ele une os diferentes, é verdade. E eu estava pensando, meu irmão orou, né? Como todo mundo sabe, para que eu viesse para Jesus. E eu não queria saber de Jesus. E aprove um dia o Senhor tirar tudo que nós tínhamos, amados. E eu, às vezes, eu fico pensando, eu fico dizendo para Deus, Deus, será que se o Senhor provar os meus filhos como nos provou, será que eles vão continuar? Por quê? Nós ficamos sem nada, da noite para o dia, ficamos até a pé, sem carro, 1 ano. Nós ficamos sem ter o que comer. Mas eles já conhecem Jesus. Sim, claro, é verdade. Eu sei disso. Mas eu vou chegar lá. Só que eu penso assim. O Senhor, Ele me fez para entender que hoje o Senhor não trata mais assim. Ele não está tratando mais assim. Embora que os meus filhos, eles estão todos no caminho, né? Então, eu creio que eles não vão ser tratados assim, porque eles já conhecem a palavra. Mas muitos que estão na igreja ainda continuam, né? E foi assim, um tempo muito difícil para a gente, né? E eu louvo a Deus que por esse motivo a gente está aqui até hoje, né? Só existe 2 maneiras de viver a vida, mas só uma delas conduz à verdadeira abundância do reino. É só por meio de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas não adianta você achar que você vai ter uma vida abundante. Não adianta você achar que você vai crescer se você está aqui na igreja e se você está conhecendo essa palavra
E se você acha que você não precisa de Jesus, eu quero te dizer nessa noite que Jesus, Ele é tudo para nós e Ele está no controle da nossa vida. Não adianta. Sem Ele, sem a dependência dEle, você não vai conseguir. Porque nós estamos vivendo uns dias que precisamos viver por fé e não por vista. Porque Deus, nesse momento, Ele está nos provando até onde vai a nossa fé, até onde nós vamos desistir. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém. E Ele tem falado muito isso para mim e para o meu marido. Cada vez que eu penso em desistir, Ele diz, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, sem Ele, os esforços são apenas esforços. Precisamos entrar em intimidade, amados, com o Pai, ir mais profundo. E o Espírito Santo, quando nós entramos em intimidade com o Senhor, quando nós entramos nessas águas profundas, o Espírito Santo, Ele vai te levar, Ele vai te conduzir ao caminho certo. É só Ele que nos conduz ao caminho certo, amém? Já estou terminando, tá, amados? Quando não paramos para ouvir o Senhor e fizemos do nosso jeito, pagaremos o preço, mais cedo ou mais tarde. Como diz tem alguma pessoa aqui na igreja que já me disse isso, a conta chega. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. E se você vive na presença de Deus, as suas decisões no Espírito, não na mente, entram no descanso do Senhor. Amém? Amém. Entram no descanso de Deus. Significa se tomar semelhante a Ele, onde nada mais tem valor, e apenas Deus e as pessoas. Amados, será que nós estamos vivendo assim? Eu quero dizer para vocês que eu estou começando a viver esse tempo. Nada mais para mim tem valor. Apenas as pessoas. O meu desejo é que as pessoas conheçam esse Deus, para que elas vão morar no céu. Porque Jesus não vai demorar para voltar. E Jesus vai requerer o sangue dessas vidas, principalmente da nossa família, das suas mãos. Em 1 Coríntios 12, 14, somos lembrados de que nossas decisões não devem ser feitas com base em nossos pensamentos, mas guiados pelo Espírito Santo. Satanás, ele passa o dia tentando manipular seus pensamentos, mas ele não pode tocar no seu espírito. Se você ora a Deus em espírito, aquilo que o Senhor te revela no espírito, Satanás não pode tocar. Por isso, amados, o profundo é no espírito. O inimigo, ele não pode ouvir o que Deus diz a você, porque Deus fala diretamente ao seu espírito. Eu faço uma pergunta para você, estou encerrando. Você tem ouvido o que o Senhor tem falado para você? Você tem orado no Espírito? E você tem esperado Deus falar com você? No Espírito. Amados, eu tenho tentado isso. Eu tenho feito isso. E o Senhor tem falado no meu espírito coisas que eu não imaginava. Porque a oração de intimidade no Espírito, Satanás, ele não ouve.
E ele não pode atrapalhar os planos que o Senhor tem para você. E aquilo que você fala, que Deus fala no secreto para você, ele não pode roubar. Só que muitas vezes, amados, nós não entramos no quarto, oramos rapidamente. Isso acontece com todo mundo, já acontecia comigo também. A gente orava, a gente clamava, a gente pedia, mas a gente não esperava o Senhor responder se realmente era isso que Ele queria. Será que nós estamos pedindo a coisa certa? Será que Deus tem isso para você? É tempo, amados, de nós entrarmos no profundo com Deus, orar e esperar Ele responder para você o que Ele tem para você. E olha que eu posso afirmar que o que Ele tem para você, tudo que vem de Deus é bom. Amém? Amém. E eu encerro falando: busque o descanso de Deus e tome suas decisões no Espírito. Permita que o Espírito Santo guie a cada passo seu. E viva por fé. Amados, chegou o tempo de nós vivermos por fé. Chegou o tempo de nós nos aproximarmos mais do secreto. Você quer receber milagres, amado? O Deus do milagre está aqui nessa noite. E eu creio que Ele vai fazer milagres aqui essa noite. Embora talvez você não perceba, porque o milagre que Ele vai fazer é lá no teu interior. Ele vai te curar lá no teu interior. Muitas vezes eu comecei a orar todos os dias o Salmo 139, né? 139. 139, é. No versículo lá, quase no finalzinho, que diz, né? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu vou até abrir porque eu quero ler mais um pedacinho. O Lucas não sabe pegar, né? Mas eu já vou achar que pode ficar tranquilo, já achei. 139. Aqui. Vamos ler ele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Olha só, o Senhor, Ele conhece tudo de nós, mais do que nós mesmos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Muitas vezes, amado, eu não me conheço. Muitas vezes eu não sei se eu já perdoei aquela pessoa. Muitas vezes eu acho que eu perdoei, mas muitas vezes lá no íntimo vem aquela sensação que a gente quer se vingar, a gente quer que ele... Amados, isso é tremendo, né? Ainda a palavra, olha, não me chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite.
até as próprias trevas não te serão escuras. Olha, amado, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para aquele que tem o Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem, e os meus ossos não se foram encobertos. Não te foram encobertos. Fui informado quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E lá no finalzinho, né, ele fala, no 23, ele fala, eu pulei, tá, gente, porque ele é muito grande. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amados, eu aprendi a fazer essa oração todos os dias. Senhor, sonda-me. Por quê? Porque eu quero que o Senhor continue me guiando, continue falando no meu coração aquilo que eu preciso para ter essa vida abundante. Mas essa vida abundante que eu quero do Senhor, amados, não é só bens materiais. Ele tem bens materiais também. Essa vida abundante que eu quero é ter essa paz, essa alegria de servir ao Senhor, alegria de, mesmo passando por lutas, mas eu estou feliz, em paz, porque eu sei que o meu Deus está no controle da minha vida, amém? Fique de pé, ele vai colocar um louvor lá, Adriane, pode colocar um louvor? Amados, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Se nós não tivéssemos nada para agradecer, nós já teríamos a gratidão de sermos salvos, do Senhor ter nos escolhido. A gratidão do Senhor que Ele deu o seu único Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso já é o suficiente para você ser grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Entre mais profundo a cada dia com o Senhor. Não questione. Teve um tempo na minha vida que eu questionava muito o Senhor a respeito dos apartamentos. E eu ficava falando, eu ficava com aquele medo que saía um e que não ia mais entrar, e eu estava sempre um saindo, outro saindo, e chegou um dia que Deus falou comigo e Ele disse: enquanto você tiver esse medo, enquanto você murmurar por as coisas que acontecem, você não vai ser abundante. Eu não vou. E teve um dia que eu chorei muito, porque houve muitas coisas e a gente estava muito sem dinheiro. E naquele dia eu disse para o Senhor: a partir de hoje, Senhor, eu nunca mais abro a minha boca para murmurar. Eu entrego para Ti, Senhor, e eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor falar. Olha, amados, hoje os inquilinos saem, mas o Senhor já coloca outros melhor ainda. E o Senhor tem nos dado uma provisão no momento que nós mais tivemos em dificuldades.
E o Senhor, Ele quer fazer isso com você. Ele quer que nós sejamos gratos por aquilo que Ele já te deu, nos deu. Ele quer que nós clamamos mais a Ele. Ele quer que nós nos submetemos mais à palavra dEle. Ele quer que nós obedecemos mais à palavra dEle. Ele quer que nós sejamos moldados. Ele quer que nós sejamos tratados, porque Ele nos trata com amor, porque Ele quer nos fazer pessoas fortes, pessoas íntegras, para que nós possamos ganhar essas vidas para o Senhor Jesus, principalmente os nossos familiares, amados. Como Pedro, ele passou a ser pescadores de homens, depois que ele passou por aquele processo. Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas na minha vida não está dando certo, eu estou endividado. Mas, amado, Deus não vai te deixar endividado para sempre. É um processo, mas Ele já está preparando a tua prosperidade, amém? Pode levantar mais. Amados, eu nem queria ministrar hoje. Eu chamei o meu filho ontem à noite e eu disse para ele, Cristian, eu não quero levar a palavra. Eu acho que tu deves levar a palavra. E aí, eu fui dormir. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui ver o celular. Ele vai dizer que ele vai ministrar. E eu tinha dito para o Senhor, se for para mim ministrar, então Ele vai dizer que não. Mas se for para mim ministrar, Senhor, esse milagre. Porque eu creio, amados, que tudo tem o tempo certo. O Cristo vai dizer não. E pelo contrário, hoje de manhã eu estava toda feliz, porque daí eu ia dormir até mais tarde, eu não precisava me preparar, eu ia ficar na cama até mais tarde, eu ia comer, tudo mais, né? E para minha surpresa, eu disse para meu marido, meu filho não vai pregar. E eu sei que Deus quer que eu pregue, porque eu tinha falado com ele, amados. E eu fui para a minha sala de oração. E você não tem ideia do que Deus me curou, do que Deus me tratou. Amados, quando nós pregamos a palavra, né? Eu ia dizer, pastora Alice. Alice ontem ministrou em Tijucas, amados. Olha, foi tremendo a palavra e como Deus a usou. Mas, primeiramente, é com a gente que Ele fala. E eu tenho certeza, amados, que o Senhor também falou com você nessa noite. E eu quero te dizer com todo o meu coração, se você quer receber um milagre, esse culto foi todo. A Patrícia na adoração foi o que eu ministrei ali, aquela mulher que adorou no Senhor. Ele veio todo no esquema, né? Tudo pelo Espírito. O pastor Cristian também falou. Então, eu creio sobre milagre. Eu creio que Deus quer fazer milagres hoje aqui.
E se você tem certeza de receber o seu milagre, eu te convido a vir na frente, rasgar o seu coração, fazer igual aquela mulher e pedir para o Senhor fazer algo, porque Ele vai fazer na sua vida. E se você precisa mudar, talvez a sua oração, mudar o seu jeito de como buscar o Senhor, hoje é o dia. Eu creio que o Senhor está nesse lugar e Ele vai fazer o milagre que nós esperamos, amado. Eu já recebi o milagre do Senhor hoje à tarde e eu creio que você também vai receber o milagre do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O Senhor está aqui, amados. E Ele quer mudar. Ele quer que nós vivemos por fé e não por vista. E Ele faz quando nós o adoramos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando maravilhas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está aqui, amados. Ele vai fazer milagres na nossa vida nessa noite. Ele já fez, Ele está fazendo em nome de Jesus. Enquanto ela dependente, Glórias a Ti, Senhor. o Senhor abençoa. Glórias a Ti, Senhor. Socorre. Eu aguento, meu Deus, e te agradecer, meu Pai, pelas nossas vidas, estarmos aqui te adorando, te buscando. Obrigado, Pai. Peço agora em nome de Jesus, que eu nos leve debaixo do tempo, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, nós voltamos mais uma vez. Em nome de Jesus, nos livra, meu Deus, de dar o momento de todas as doenças, todo mal, em nome de Jesus. Amém.